Olá, alunos de consórcios, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, um pouco mais sobre os consórcios públicos brasileiros. Para isso, a gente vai usar um artigo que tem aqui em anexo nessa aula. Então, gostaria que vocês lessem o artigo completinho, que faz o mapeamento dos consórcios públicos brasileiros. O artigo é novo, é de 2023. E depois a gente vai falar de forma mais específica de 3 consórcios, que são exemplos. E os estatutos desses consórcios também estão em anexo na aulinha de hoje para vocês estudarem, tá bom? Então vamos lá. De novo, o que é um consórcio público? É uma forma de associação entre entes federativos para gestão compartilhada de serviços públicos de interesse comum. A base legal é 11.107, o decreto 6017, que a gente já estudou, já tivemos aula para isso. Nessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, eles tentaram avaliar a estrutura e a atuação dos consórcios públicos no Brasil, identificaram as boas práticas e promoveram um intercâmbio de experiências. Além disso, eles gostariam de melhorar a eficiência administrativa e a aplicação dos princípios da administração pública. Então, eles varreram, para verificar os consórcios existentes no Brasil, então fizeram um levantamento, um mapeamento desses consórcios, analisaram o que é que eles faziam, como é que eles faziam e também foram verificar se eles respeitavam os princípios da administração pública. Bom, o total de consórcios existentes no Brasil na atualidade é de 723, segundo este artigo de 2023. Provavelmente tem mais no dia de hoje. De municípios participantes, são 4.783 municípios. Com uma comparação, no ano de 2021, tinha 601 consórcios e 723 municípios. Aliás, no ano de 2021 haviam 601 consórcios e no ano de 2023 723, ou seja, em 2 anos houve um aumento de 20,3% do número de consórcios no Brasil. É um número bastante significativo. Os consórcios, eles estão nas mais diversas áreas, Lá dentro do artigo a gente pode ver isso. Saúde, educação, saneamento, Eles se espalham para diversas oportunidades do Estado em promover ou auxiliar a promoção da oferta de serviços públicos. Por região, eles são distribuídos da seguinte forma, então. Na região sudeste, a gente tem 280 consórcios, tá aqui. Minas Gerais é o que mais tem, é o estado que mais tem, com 163. No sul, que vem em segundo lugar, a gente tem o Paraná, que tem 76, e nós temos 192, segundo lugar, no sul. Depois a gente tem o Nordeste, com 163 consórcios, sendo a Bahia, só a Bahia com 54. Depois a gente tem o Centro-Oeste, o Mato Grosso, que tem 67 consórcios, 35 no Mato Grosso. E por fim, a gente tem no norte 25 consórcios apenas, sendo no Tocantins o lugar onde mais tem no norte, que são 13. Então vejam só, lá no sudeste é onde a gente tem um maior número de consórcios e no norte um menor número. Muito provavelmente em função dos impactos, relacionados a isso. As cidades grandes têm muito mais problemas ambientais, de saúde, segurança e uma facilidade muito maior também de se consorciar. Então, a participação dos municípios no consórcio. No norte, a gente tem 47% dos municípios participantes, 52 não participantes. No Nordeste, 76%, no Sul, 98%, no Sudeste, 98% e no Centro-Oeste, 86%. Então, a gente pode ver que no Sul e no Sudeste, a gente tem a maior parte dos municípios participando de consórcios, quase a totalidade dos municípios desses dois
dessas duas regiões do Brasil. Isso dá uma ideia da significância que é, né, da quantidade de consórcios que são feitos no Brasil, que existem no Brasil. Nas áreas de atuação, a área que dispara, primeiro lugar, onde mais tem consórcios, é a área da saúde. Então, a área da saúde é onde tem mais consórcios. Também porque saúde, direito fundamental, garantido via Constituição Federal, não é? Depois, a gente tem a área do saneamento. Então, lá, a área do saneamento também tem, com 271 consórcios. Muito próxima da área do meio ambiente, com 225. Então, saneamento e meio ambiente são áreas que também possuem uma grande atuação de consórcios. Vejam, os consórcios, eles existem para resolver os problemas mais significativos da população. A gente está falando de saúde, saneamento e meio ambiente. E estes problemas, geralmente, eles perpassam uma região apenas. Por isso, a importância e a existência da celebração desses contratos, que são os consórcios. Depois a gente tem mais dois, que é para infraestrutura, 183, e turismo, 137, que não é menos importantes, mas que também atuam para diminuir, né, problemas relacionados a prestação de serviços públicos dentro, né, de municípios no Brasil. Agora vejam só, a área de atuação é muito abrangente, mas ela é concentrada em saúde, saneamento, meio ambiente e infraestrutura, principalmente, porque são os grandes problemas e as maiores dificuldades de resolução para a garantia desses direitos às pessoas. Os principais desafios, então, dos consórcios, né? 172 consórcios, eles têm planejamento deficiente, ou seja, eles têm dificuldades de se organizar para planejar e organizar de forma eficiente o que é que eles vão cumprir de acordo entre os entes consorciados. Outros consórcios, 193 consórcios, têm uma capacidade técnica deficitária. O que significa isso? Significa que eles, mesmo juntos, não têm capacidade técnica para fazer o que se propõe o consórcio. Às vezes, porque falta verba, tu junta um monte de municípios, ainda assim não é suficiente, mas muitas vezes porque falta pessoal também. 226 consórcios reclamam da falta de incentivo governamental. Aqui um grandíssimo problema. Por quê? Porque mesmo que esses municípios se juntem, eles precisam do apoio do governo, né, para dizer ou para mostrar ou para auxiliar. E isso tem muito a ver também com a falta de capacidade técnica. Eles estão juntos em prol do meio ambiente, saúde, enfim, mas como eles não têm incentivo governamental, eles não conseguem, de fato, né, gerir o consórcio. Então, há um crescimento significativo do número de consórcios, mas há desafios como transparência e gestão desses consórcios. Eles ainda são planejados de uma forma não ideal, eles têm dificuldades de capacidade técnica, falta de incentivo governamental e às vezes eles não estão funcionando na prática. Bom, eu vou falar um pouco sobre os maiores consórcios públicos do Brasil, que é baseado nesse mapeamento dos consórcios. De novo, o que são consórcios aqui? Então, a gente vai falar do CISAMAP, que é de Minas Gerais. O CISAMAP, ele tem 55 municípios participantes e atende cerca de 1,5 milhão de habitantes. Eu coloquei o sitezinho aqui, seria interessante vocês darem uma olhada. O CISAMAP, ele é para gestão de serviços hospitalares e aquisição de medicamentos. É um consórcio de 55 municípios no estado de Minas Gerais, que serve para gerir os serviços hospitalares, ou seja, na área da saúde, mas sobretudo para que esses municípios se reúnam para fazer aquisição de medicamentos em lote, para diminuir os valores, não é?
O consórcio SIGIP, né, que é a Gestão de Energia Elétrica e Serviços Públicos, ele é no estado do Alagoas, tem 84 municípios que participam. E as atividades principais são a gestão da energia elétrica e dos serviços públicos. Ele abrange mais de 500 mil pessoas. Eu coloquei o site também para vocês darem uma olhada, para não, né, para verem como é o funcionamento, coloquei o estatuto aqui também. Esses municípios eles fizeram esse consórcio, se consorciaram para que juntos ou em comum eles atendam toda essa região e consigam fornecer os serviços de energia elétrica de qualidade para dentro desses estados. É bom dar uma olhadinha porque esse consórcio aí ele passa pela gerência ou passa de alguma forma pela Equatorial que está aqui em Porto Alegre. E o CIRSURES. O CIRSURES, ele atua na área de saneamento, ele é localizado em Santa Catarina e tem 9 municípios participantes. Embora sejam 9 municípios, ele atua na gestão de resíduos sólidos e saneamento básico. E ele beneficia mais de 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque ele pega 9 municípios bem grandes do estado de Santa Catarina. Aqui tem um pouco mais de informações sobre o consórcio, eu coloquei o estatuto também para vocês darem uma olhada. Então, os consórcios, eles podem ser considerados fundamentais para otimizar recursos e promover políticas públicas em áreas prioritárias, como saúde e segurança. A cooperação entre os municípios permite o desenvolvimento regional e uma gestão eficiente dos serviços públicos. Mas é importante também que a gente observe que nem tudo se resolve só com os consórcios e para que eles funcionem é preciso que a gestão deles seja muito planejada e organizada entre os entes consorciados. Se você junta vários municípios que não têm planejamento, que não estão organizados, você tem um consórcio bagunçado super amplo e nada além disso. Então, não adianta nada. Então, essa cooperação entre municípios, ela existe, ela é importante, mas quanto maior o planejamento desses municípios e quanto mais organizado e gerenciável é esse consórcio, maior a possibilidade de que ele venha a funcionar de fato. Então, acho que é isso. Outra aula curta relacionada a consórcios, é uma aula extra que não tinha, mas para falar um pouco mais sobre o mapeamento dos consórcios e os grandes consórcios no Brasil. Depois a gente vai ter uma aula para fazer uma atividade, tá bem? Obrigada.